Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queremos trazer a palavra de Deus nessa oportunidade, com base bíblica, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao versículo de número 27. Quero advertir aos ouvintes, talvez alguém com os ouvidos um pouquinho mais sensíveis, que isso aqui é Bíblia. Nós não vamos dar a nossa opinião, nem vamos dar o nosso parecer ou o que entendemos. Isso aqui é Bíblia, é palavra de Deus. Romanos 8, do 18 ao 27. Mas para a base nós vamos ler o 24 ao 27, que diz a Bíblia: pelo que Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres mudaram suas relações sexuais por outras, contrárias à natureza. Semelhantemente, também os homens deixaram as relações sexuais naturais com as mulheres, inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo atos indecentes e recebendo em si mesmo a penalidade merecida pelo seu erro. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos até, aleluia, não querer aceitar. Nós podemos até rasgar a Bíblia, colocar fogo na Bíblia. Nós podemos até não querer ouvir, mas a palavra de Deus é a palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada, ela passou por milhares de anos sendo escrita num período de 1600 anos, o Antigo Testamento, por inúmeros autores, claro que inspirados pelo Espírito Santo, em épocas diferentes, em situações diferentes, usando personalidades diferentes, usando situações diferentes, e escrita 100 anos depois de Cristo também. E nós temos aí um período de 1600 anos de escrita, aleluia, e chegou até nossas mãos. É no mínimo interessante que nós devemos atentar, ou pelo menos ler uma vez o que diz a Bíblia. Ou, se não queremos aceitá-la, pelo menos considerar que esse livro, esse instrumento de Deus chamado Bíblia Sagrada, não está no mundo por acaso. E diz a Bíblia, no Evangelho de Mateus 24, que vai passar o céu e a terra, mas essa palavra, a Bíblia, ela não vai passar. Os homens, através da história, queimaram quantidades enormes, incontáveis de exemplares, mataram milhões de cristãos, tudo para calar a Bíblia. E eu quero dizer que ela não foi calada e nunca será calada. Quero aceitar ou deixar de aceitar. E diz a palavra do Senhor no Evangelho de João que esta mesma Bíblia irá julgar os homens que a rejeitaram. Então, com cuidado, com muito cuidado, escute a prática que nós queremos trazer nessa oportunidade, não querendo ofender a ninguém, muito menos julgar alguém, porque nós amamos a todo indivíduo, seja qual for a prática que desenvolve. O que nós não aprovamos,
de acordo com a Bíblia Sagrada, são as suas atitudes reprováveis pela palavra de Deus e deve ser reprovada as atitudes por todo aquele que segue a Cristo Jesus de acordo com a palavra. Veja o que Paulo diz aos Romanos: do céu se manifesta a ira de Deus. Do céu vem a ira de Deus. Vem do céu. Vem do céu para a terra. Vem do céu para os homens. A ira de Deus. Embora alguém não queira que Deus se ire, um dia ele irá se irar sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade. Pela injustiça de Deus vem a ira contra a impiedade e a injustiça. Você pega esses dois atributos, impiedade e injustiça, você pega essas duas palavras, veja o seu sinônimo, e pode ter certeza que dentro desse contexto, impiedade e injustiça, queiram os homens, sim ou não, um dia virá a ira de Deus. Visto que, versículo 19, visto que o que Deus se pode conhecer, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Quando observamos aqui o versículo 19 de Romanos, capítulo 1, nós entendemos que todo homem, ele possui uma consciência da divindade. E embora queira se escapar da sua própria consciência, nunca conseguirá. Foi Deus que fez isso aí. A própria consciência humana condena o próprio homem. Aleluia! E nós entendemos que o atributo moral de Deus é o plumo para a humanidade. Quem sai do plumo receberá a ira de Deus. Como já falamos aqui, queiram aceitar ou deixar de aceitar. Tome você as suas conclusões, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade, se entende claramente, se vê pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Observe que quem olha para a natureza ou para um simples passarinho, talvez a abelha, é impossível que não veja ali a figura do Criador. E o versículo 20 vem me dizendo que Deus já se apresentou à humanidade pela criação, significando dizer que Deus não muda, aleluia, e Ele não se oculta, aleluia. E termina o versículo 20 dizendo: não haverá desculpas, faça o homem o que quiser fazer, sua consciência os condenando, eles querendo fugir da própria consciência, eles afrontando o próprio Deus em agressão à natureza. Falo também de natureza humana. Não haverá desculpas, queiram rasgar a Bíblia ou não, não haverá desculpas. E diz a Bíblia no 21, pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram, como Deus não lhe deram graças, antes seus raciocínios se tornaram fúteis e o seu coração insensato se obscureceu. Aleluia. Fala de ingratidão humana, coisa mais terrível que pode existir no coração do ser humano é a ingratidão. Se o homem, qualquer ser humano está vivo hoje, qualquer um, de A a Z, preto, branco, índio, mameluco, alemão, americano, chileno, qualquer homem vivo hoje na face da terra, ele só está vivo pela misericórdia de Deus. E o que mais se vê é a demonstração da ingratidão do ser humano para com Deus. Não existe mais reverência a Deus.
o pecado humano, e também fala de trevas espirituais. Ora, quando nós estamos vendo uma agressão infundada, ou talvez fundada nas trevas, as nossas crianças, isso é assustador. Você pensa que Deus vai se calar de ver o homem agredindo o sentimento de uma criança? Aleluia! Deus não é brinquedo. Aleluia! Versículo 22. Dizendo-se ser sábio, tornaram-se louco. O ser humano pensa e acredita que está certo. Mas o que diz a Bíblia? A Bíblia está chamando essa turma toda aí de louco, de insensatos, porque eles não imaginam o que lhes espera. Aleluia! Pode pensar o que quiser, mas Bíblia é Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz a Bíblia. E mudaram a glória de Deus, a glória de Deus incorruptível, a semelhança da imagem do homem corruptível. Aleluia! Bem como das aves, quadrúpedes e répteis. Quando Deus fala aqui que mudaram a glória de Deus, nós estamos vendo aqui na própria interpretação da palavra adultério, ou adúltero, ou adúltera, que é aquela definição daquele que troca o certo pelo errado. Estão trocando aquilo que se entende de Deus por blasfemar do nome de Deus. Em qualquer gama social, em qualquer círculo social, onde se estão invertendo os valores, aleluia, onde nós podemos ver a troca da adoração, não se adora mais a Deus, onde estão fazendo a deturpação da imagem de Deus, que é o próprio ser humano, descaracterizando o caráter do homem, querendo fazer com que o homem se pareça com mulher, e da mulher querendo fazer com que se pareça como homem. Isso é uma agressão a Deus, a natureza de Deus. Deus não fez assim. Não se enganem. Versículo 24. Pelo que Deus os entregou. Pelo que Deus os entregou. Aleluia. As concupiscências do seu coração. E os entregou à imundícia, para se desonrarem seus corpos entre si. Deus entregou a cobiça, e entregou a imundícia. Aleluia. Permissividade de Deus. Deus permite. O que eu observo aqui? Eu observo Deus falando, Deus falando, Deus falando, Deus falando, Deus falando de novo, Deus falando mais uma vez, e o homem não quer ouvir, então Deus permite. Fazer o quê? Para que ninguém se queixe depois que quiseram experimentar e não puderam. Então Deus deixa. O que nós vamos ver aqui? Aleluia. Que Deus acaba permitindo, mas não significa que Ele concorda. A permissividade de Deus não significa a aprovação de Deus, porque o que geralmente, o que comumente as pessoas entendem é que vou fazer, se Deus não falar, continuo fazendo. Não é assim. Antes de fazer, você tem que orar, e não faça nada sem receber a resposta em oração. Mas hoje, aleluia, as pessoas estão invertendo até a maneira de ter um contato ou receber respostas de Deus. Tipo, não faça. Ah, mas eu quero fazer. E aí, como é que Deus se comporta? Deus vai impedir? Não. O ser humano tem um livre-arbítrio, mas pode ter certeza, saiu dos critérios de Deus, saiu do plumo de Deus, virá a ira de Deus, a impiedade e a injustiça. O que você entende por impiedade? O que você entende por injustiça? Tome as suas conclusões.
Lá no versículo 25 diz a Bíblia: mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Isso aqui nós vamos ver nos ídolos do mundo, os cantores, os jogadores de futebol, as lideranças políticas, onde muitos colocam ali a sua confiança. Cuidado! O nosso Criador deve estar em primeiro lugar em todas as instâncias. Aleluia! Que é bendito eternamente. A troca do natural pela mentira. A troca do natural pelo normal. Hoje é normal, todo mundo faz. Não! O normal é fazer o que a maioria faz. Mas o natural, aquilo que nos remete à natureza, é sagrado. E Deus não abre mão, e já vou lhes provar. Adoração ao homem, não a Deus. Você acha que Deus vai ficar quieto por tanto tempo? Você acha que Deus irá se calar? Meu querido irmão, eu acho que não. O homem, o ser humano, ele é ab eterno. Ele não existia, mas um dia veio a existir. E já aqui abrindo um parêntese, o homem veio a existir através de um homem macho e de uma mulher fêmea. Gametas diferentes, união de um homem com uma mulher, para que se gerassem uma criança, que na união desses gametas, certamente se formará ou homem ou mulher. Fora disso é a abominação. Louvado seja o nome do Senhor. E o homem é ab eterno, ele veio à existência, um dia ele irá morrer, e morte aqui, segundo a Bíblia, é separação, ausência de Deus. Mas o homem, uma vez que nasceu, ele torna-se eterno, a sua alma é eterna. E o homem precisa se decidir para onde vai, com aberrações, com impiedade e com injustiça, certamente não irá para a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto que no plumo de Deus, sempre na presença de Deus. Versículo de número 26, diz a Bíblia: pelo que Deus os abandonou. Abandonou. Aleluia. As paixões vergonhosas. Aleluia. Até as suas mulheres mudaram suas relações sexuais por outras, contrárias à natureza. Aleluia. Primeiro o abandono de Deus, depois entregue à vergonha. Aleluia. E eu quero dizer que não pode ser mudado o processo da criação. Não pode ser mudado. Não há proliferação humana se não houver homem e mulher. Dois homens ou duas mulheres não geram filhos. Aleluia. Você joga dois homens numa ilha e deixa eles lá, alimente ele, dê a eles o que é do bom e do melhor, mas eles vão morrer, não haverá descendência. Logo eu entendo que partindo, aleluia, da biologia, partindo da anatomia humana, partindo da ciência, aleluia, sem falar de Deus, não há aprovação. Louvado seja o nome do Senhor. Quinta coisa que podemos entender aqui: a natureza irá gritar. Contrárias à natureza. Você acha que a própria natureza não irá cobrar isso? Você acha que Deus vai ficar quieto? Você acha que o homem não receberá em si mesmo as consequências do que está plantando? Me diga você. Olhe para a história e veja os resultados. Versículo 27. Semelhantemente, também os homens deixaram as relações sexuais naturais com as mulheres e inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem,
cometendo atos indecentes. E quero observar a última parte do versículo: e recebendo em si mesmos a penalidade merecida pelo seu erro. Não precisava falar mais nada, só ler o versículo, deixar o natural, achando ser normal, como já falamos aqui, natural de natureza. O corpo humano não foi feito para isso. O corpo humano não foi preparado para relações sexuais homem com homem. Não foi preparado para relações sexuais mulher como mulher. A preparação de Deus foi para o par, homem e mulher. E existe uma tipologia bíblica de que Jesus, tipificando o noivo, se encontrará com a mulher, tipificando a igreja. Aleluia! E isso é divino, é sagrado perante Deus. A união, o casamento de um homem com uma mulher é divino, é sagrado. Haja visto, nem todo homem tem o dom de se casar com uma mulher. Nem toda mulher recebe o dom de Deus para casar com um homem. Você olha aí os inúmeros divórcios que tem pela sociedade, por ser isso sagrado perante Deus. Fora isso, é abominação para Deus, queiram aceitar ou não. E a Bíblia fala aqui no versículo 27, num segundo momento, falando claramente de relações sexuais. Num terceiro momento, relações sexuais indecentes, imoral. Imoral significa sem moral. Aleluia. Fala sem vergonha. O sinônimo para indecente é imoral e sem vergonha. Alguém que não tem vergonha, que afronta a moral, que afronta a natureza, que afronta o próprio Deus. Aleluia. E ainda, na última parte do versículo 27, o próprio corpo vai receber aquilo que está fazendo. Aleluia. As epidemias, as doenças gravíssimas e outras tantas que são decorrentes dessa situação, homem com homem, mulher com mulher. Senhores, queridos irmãos, isso aqui é Bíblia. Não estou dizendo para você, aleluia, não aceitar, eu estou dizendo para você se posicionar, aleluia, contra essa prática, não contra aquele que pratica, aleluia. Amá-lo, orar por esta alma, para que talvez se arrependa, porque as suas práticas irão condená-los no seu próprio corpo. Primeira coisa que eu entendo aqui, aceite ou não, isso aqui é Bíblia. Segunda coisa, aleluia, pode rasgar a Bíblia, pode queimar a Bíblia, aleluia, pode matar os cristãos, pode perseguirem, pode fazer o que quiser, liquidar com a Bíblia. Agora existe uma versão aí que tiraram esses versículos que se referem à homossexualidade, uma versão nova, moderna. Existem igrejas para lésbicas, igrejas com pastores homossexuais. Senhores, o dia que a biologia provar que isso aí é certo, aleluia, eu vou duvidar da Bíblia. Porque a própria Bíblia foi quem criou a biologia humana. Foi Deus que fez o homem com as próprias mãos. Ele sabe do que está falando. A anatomia humana diz, a anatomia grita quando as práticas são erradas. A ciência também, desesperadora, está aí desenvolvendo remédios para combater esse pecado. Aleluia. Os doutores sabem dessa verdade, mas isso gera uma indústria por detrás que não é de interesse da medicina revelar. Aleluia. Queiram aceitar ou não. A Bíblia diz em Romanos 6, verso 23,
pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa palavra chega a doer, porque nós estamos vendo aí a sistematização, aleluia, dessa praga que está se alastrando pelo mundo. E olha só o perigo, já estão indo na direção das nossas crianças. E vou dizer mais uma vez, Deus não vai se calar. Receba a palavra em nome de Jesus. Então, e no pai aí, tu já ora?